Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Difusora, segunda edição. Vamos aos destaques de hoje. Com mais de 100 famílias desabrigadas, Prefeitura de Mirador classifica a cheia do rio Itapecuru como a maior da história do município. Na localidade, Corpo de Bombeiros e Centro Tático Aéreo passaram o dia em operação emergencial de resgate e assistência aos desabrigados. Eduardo Braide anuncia cancelamento do carnaval deste ano em São Luís e auxílio para manifestações culturais que vão passar mais um ano sem desfilar. Na capital, a quarta-feira também foi marcada por alagamentos em diversos bairros. E ainda, em Imperatriz, o nível do rio Tocantins abaixou, mas segue alto o número de desabrigados. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. O prefeito Eduardo Braide anunciou hoje, através das redes sociais, o cancelamento do carnaval deste ano em São Luís. Nós conversamos agora ao vivo com o nosso repórter Eduardo Ericeira, que traz os detalhes, então, dessa decisão para a gente. Boa noite para você, Ericeira. Olá, Geice. Muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora, segunda edição. Esse barulho, inclusive, é por conta da chuva, né? E, inclusive, foi um dos motivos aí do cancelamento do prefeito Eduardo Braide, preocupado aí com esse surto, ou digamos assim, com esse aumento do número de casos da influenza, da gripe aqui na capital São Luís e também da Covid. Pra você ter uma ideia, uma das justificativas do prefeito Eduardo Braide é que a cada 10 pessoas que estavam sendo testadas agora, com o aumento aí, a ampliação da testagem, internada de integração, em unidades de saúde, a cada 10 pessoas, uma estava sendo confirmada com a Covid. No mês de dezembro não era assim. Nesse mês de janeiro, é fato que cresceu aí esse número de casos também da Covid. Mas a gente vai acompanhar. O prefeito Eduardo Braide se manifestou a respeito do cancelamento, agora oficial, do carnaval aqui na capital, São Luís. Os casos que já chegaram a ser 1% dos testes positivos no ano passado aumentaram e hoje chegaram ao patamar de 10%. Ao lado disso, aumentou muito também os casos de gripe na cidade. Em função disso, não teremos o carnaval esse ano, mas teremos um auxílio para aqueles que fazem o carnaval em nossa cidade. E, Ericeira, como é que fica então a situação de Imperatriz, a segunda maior cidade aqui do estado? Pois é, por lá também o carnaval foi cancelado, viu, Geice? A gente está falando de chuva, né? Continua falando de chuva. Esse também foi um dos motivos do cancelamento lá no município de Imperatriz, segunda maior cidade do estado. O prefeito Assis Ramos confirmou também o cancelamento do carnaval na cidade de Imperatriz por 3 motivos. Um dos motivos é justamente a situação aí de surto também, do aumento de número de casos de gripe lá na cidade de Imperatriz. O outro motivo, por conta das chuvas, a questão de infraestrutura, estragos causados pelas chuvas, inclusive nas estradas, enfim, nas avenidas, ruas lá do município de Imperatriz, e também a questão social. Muitas pessoas desabrigadas e desalojadas por conta da chuva. Além disso, o prefeito Assis confirmou que está sendo elaborado um plano de contingência para atendimento e ampliação aí dos atendimentos aos casos de síndrome gripal, que tem crescido no município de Imperatriz, e também confirmou, assim como o prefeito Eduardo Braide aqui na capital São Luís, que vai futuramente aí editar decretos, enfim, medidas para auxiliar o setor cultural. Os músicos, enfim, garçons, bares, restaurantes, aquelas pessoas que trabalham, os blocos tradicionais, escolas de samba, aquelas pessoas que estão envolvidas, de certa forma, no carnaval. A gente volta com você, Geice Gomes. Obrigada pelas informações, Ericeira, e a gente segue falando sobre a chuva citada por ele, porque em Mirador o Corpo de Bombeiros passou o dia em uma operação emergencial de resgate e assistência às famílias desabrigadas por causa da cheia do rio Itapecuru, que causou enchentes em diversos bairros da cidade. Por lá, a situação é tão grave que a Prefeitura do município decretou, inclusive, situação de calamidade pública. Quem traz mais informações sobre a situação por lá para a gente é a nossa repórter Franciane Araújo. Boa noite para você, Franciane. Ótima noite a você, Geice, e a todos. A gente faz essa atualização, então, de acordo com dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, que diz que, olha só, são mais de 200 famílias desabrigadas e desalojadas, né, por conta, então, da enchente do rio Itapecuru, lá na cidade de Mirador. O nível do rio alcançou essa marca de 6 metros e 22 centímetros. Somente no centro da cidade, dezenas de casas
desabaram ali aquelas imediações da Praça Geraldo Sá, foram as mais atingidas aí devido a essa enchente, viu? Na segunda-feira, a Prefeitura Municipal decretou estado de calamidade pública e situação de emergência por conta da enchente. Olha só, o nível atual do rio Itapecuru é de 5 metros e 30 centímetros, então, de acordo com o Corpo de Bombeiros, então deu uma baixada, viu, Geice? Já dá até para dar uma respirada. Durante o dia, as máquinas da Prefeitura Municipal iniciaram, então, esse processo de limpeza, contou, inclusive, com o apoio do município de Sucupira do Norte, que enviou máquinas para ajudar nesse processo de limpeza. Olha só, agora a gente fala sobre a área ambiental Parque Estadual de Mirador, que as famílias ainda estão ilhadas, ainda não têm acesso. Com isso, um helicóptero do governo sobrevoa naquela área, levando medicação e também alimentação. Essas famílias contam também aí com o suporte das embarcações do Corpo de Bombeiros. Olha, a praça foi montada, então, uma tenda na Praça Geraldo Sá, justamente para dar esse suporte às famílias, fazendo a distribuição de alimentação, de sopas, de água e também de informação, viu? Muita gente busca, então, suporte nesta tenda que está montada lá na Praça Geraldo Sá. A Prefeitura, então, classificou, né, lá no município essa cheia como a pior da história, atingindo aí 6 mil famílias, inclusive, Geice, as 3 únicas agências bancárias lá do município de Mirador estão inoperantes justamente por conta da cheia do rio Itapecuru. Então, reforçando, baixou o nível do rio lá na cidade de Mirador, né, já está em 5 metros e 30, dá para dar uma respirada, mas vai levar tempo, viu, Geice, para reconstruir tudo. Obrigada pelas informações, Franciane, boa noite para você. O JD vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Você acompanha agora imagens ao vivo da Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, no centro de Imperatriz. Estamos de volta e a gente segue falando sobre as chuvas, porque nesta quarta-feira vários pontos de alagamentos foram registrados aqui na capital. O sol não deu as caras nesta quarta-feira na ilha de São Luís. A chuva na região metropolitana teve início ainda na madrugada e durou toda a manhã. À tarde, o tempo permanecia nublado. Resultado desse temporal, cenas que já são conhecidas dos ludovicenses. Alagamentos em vários pontos da cidade. No Mercado Central, pessoas se arriscavam em meio ao alagamento. A água por pouco não invadiu os estabelecimentos comerciais da área. Veículos trafegavam com dificuldade. Nem viaturas policiais ou veículos maiores, como ônibus, tiveram vida fácil para transitar pelo local. Em outro ponto, ainda na região central da cidade, mais problemas para os condutores de veículos. Um alagamento se formou embaixo da ponte Bandeira Tribuzzi, nas proximidades da Camboa. Teve motorista ficando pelo meio do caminho, na tentativa de atravessar. Muita chuva em toda a ilha, que mudou a rotina e trouxe prejuízos às pessoas. Segundo esse meteorologista, já é possível confirmar que a ilha de São Luís, assim como a parte norte do estado, já vive o início do período chuvoso. E como a gente está sobre essa situação, a previsão é que os próximos meses, né, esse janeiro, fevereiro e março, a gente fique com chuvas acima do normal. E, inclusive, no sul do estado, já está se confirmando a previsão, né, as chuvas têm ficado acima do normal, inclusive toda aquela situação que a gente tem observado de enchente, de cheia, né, daquela situação terrível até, né, isso se confirmou, né, chuvas acima do normal praticamente em todo o nordeste do Brasil. A previsão, segundo a meteorologia, é que nesta quarta-feira tenha chovido o equivalente a 40 milímetros somente aqui na capital, São Luís. Mas o meteorologista lembra que a quantidade de chuva durante o dia depende do intervalo de tempo em que ela atinge um determinado local, para ser considerada ou não de alta ou baixa intensidade. O chuvisco, né, aquele chuvisco ao longo do dia, quando a gente chega no final do dia, no outro dia para fazer o acumulado, chega a 40 milímetros, né? Então, a gente tem que separar isso, porque eventos extremos são aqueles que acontecem num curto período de tempo, né, e com uma intensidade muito forte. A Defesa Civil vem acompanhando a situação. A Civil está intensificando seus trabalhos de monitoramento das áreas de risco de São Luís, acompanhando principalmente agora nesse período do início das chuvas mais intensas, as áreas de alagamento, também vendo as áreas de encosta, algumas que já até fizemos intervenções como colocação de lona no passado e vamos voltar a colocar também nas áreas que forem necessárias,
conversando com a comunidade para que elas evitem colocar lixos nos igarapés e nos córregos que cortam a nossa cidade e que são habitados. E aí a gente pede para não colocar lixo, restos de árvores, móveis ali dentro que muitas vezes se colocam, enfim, tudo isso obstruindo a passagem da água nesse período chuvoso. Já em Imperatriz, mesmo com as chuvas dos últimos dias, o nível do rio Tocantins abaixou, mas em contrapartida segue alto aí o número de desabrigados. As informações com Geisel Nascimento. Boa noite, Geice. De acordo com as informações da Defesa Civil, o nível do rio Tocantins já passa do 9,8 metros acima do nível normal. Com a cheia do rio Tocantins, desabrigou e desalojou várias famílias que estão espalhadas em abrigos improvisados pela Prefeitura de Imperatriz. Se alguma pessoa precisar de apoio ou de socorro, deve entrar em contato pelo número da Defesa Civil, 99 991 52 0832, ou chamar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Tanto a Prefeitura como várias instituições estão fazendo campanha para doações, um ato de solidariedade. A sede Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está recebendo doações na Rua João Lisboa, no centro. A Polícia Civil também está disponibilizando do auditório para receber doações para os ribeirinhos. Paróquias, igrejas, empresas particulares, empresas privadas e outras instituições também estão divulgando, principalmente nas redes sociais, o endereço, os telefones, para quem quiser fazer as suas doações. Então, Geice, um ato de solidariedade se espalhou pela cidade de Imperatriz para ajudar os desabrigados e desalojados pela cheia do rio Tocantins. Eu volto com você no estúdio, Geice. E o senador Everton testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio senador em suas redes sociais. O exame foi feito após o parlamentar retornar de uma agenda na cidade de Imperatriz. Ele agora segue em isolamento domiciliar. Meus amigos, como eu sou da mesa do Senado, nós temos um programa voluntário onde todos os membros fazem exames de forma periódica, toda semana, a cada quinzena, enfim. Eu sempre tenho feito para, claro, estar sempre dando satisfação à sociedade. Hoje, também para cumprir a minha rotina, eu fiz esse exame em Imperatriz, onde eu fui visitar as famílias que estão atingidas pela cheia da cidade, né, desabrigadas. E agora há pouco, eu chegando já de Imperatriz, eu recebi a notícia de que eu estou testado positivo para a Covid. Não estou sentindo nada, estou totalmente assintomático e tive contato com várias pessoas na cidade, claro, utilizando máscara e sempre álcool em gel, mas de já peço para que todos se cuidem e vamos pedir a Deus que essa pandemia passe logo, e de já eu vou entrar em isolamento e cumprir todos os protocolos e vou mantendo vocês informados, tá bom, pessoal? Força, valeu! O JD vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Você acompanha agora imagens ao vivo da movimentação na Marginal BR-010 em Imperatriz. Trânsito super tranquilo por lá. E agora a gente confere o boletim Difusora 1 com a apresentação de Suelen Tamires. Olá, Geice. O presidente Jair Bolsonaro informou em suas redes sociais que recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira. Bolsonaro estava internado devido a uma obstrução intestinal. Ainda não há informações sobre o retorno do presidente a Brasília e nem como ficará a sua agenda. E olhem só, a Mega Sena irá sortear nesta quarta-feira o prêmio estimado em 3 milhões. As 6 dezenas do concurso serão sorteadas a partir das 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Confira essas e outras notícias no difusoraon.com. As novas regras para a aposentadoria começaram a valer nesta semana. Na prática, ficou mais difícil ter acesso ao benefício. O novo chegou e com ele muitas mudanças.
Por isso, quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. E já começou a valer, viu? Desde o dia 1º de janeiro de 2022. Estas novas regras foram implementadas pela reforma da Previdência em novembro de 2019. Na prática, ficou ainda mais difícil garantir esses benefícios. A gente vê que a mulher foi quem sofreu mais, né, com essa reforma da Previdência. Antes, ela se aposentava com 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. Só que após a reforma, ela tem que ter, desde o ano de 2020, ela tem que ter 60 anos, mais 6 meses de idade e 15 anos de contribuição. No ano de 2021, ela tinha que ter 61 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. Esse ano de 2022, ela tem que ter, para conseguir a sua aposentadoria, 61 anos de idade, mais 6 meses e 15 anos de contribuição, até alcançar o ano de 2023, os 62 anos, mais os 15 de contribuição, que é o que exige a reforma da Previdência. Mudanças também para quem planeja se aposentar por tempo de serviço. A reforma da Previdência acrescenta 6 meses às idades mínimas a cada ano, até atingirem 62 anos as mulheres e 65 anos os homens em 2031. Nos dois casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Pensão por morte também está incluso no pacote, benefício que foi mais afetado com a reforma da Previdência. Ou seja, um aposentado que veio a óbito e deixou a sua esposa, ele recebia a sua aposentadoria. Só que agora com a reforma, a esposa, que a gente chama que é a sua dependente, vai receber apenas 50% do valor da sua aposentadoria. Boa noite.